Às 10h30 da manhã dessa terça-feira foi divulgado o dado de inflação dos Estados Unidos, que veio dentro do esperado, mas mostrou que a inflação nos Estados Unidos continua acelerando. Os mercados resolveram ignorar e subir. A gente está vendo tudo subindo, bolsas americanas aí estão no 0 a 0, criptomoedas subindo forte depois desse dado de inflação, Bitcoin subindo 2% no diário. É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Galera, eu vou primeiro aí comentar sobre os gráficos e depois comentar aí sobre como esse dado de inflação, esses dados que saíram hoje, podem impactar os mercados daqui para frente. Primeiramente, se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força. Comente aí embaixo se você quer que eu analise alguma moeda, se você tem alguma dúvida, comente aí, tá? E aí embaixo também vai ter o link da corretora de criptomoedas que eu venho utilizando ultimamente para operar, a BingX, beleza? Bem, pessoal, então vamos falar da situação primeiro, gráfico do mercado, né? Gráfico do Bitcoin. O que aconteceu hoje, galera? O gráfico que estava ali, né, rompeu para baixo a bandeira de baixa ontem, simplesmente resolveu subir hoje, tá? Isso aqui, galera, é o que eu sempre falo, tá? Mais importante do que o gráfico é o que os outros mercados fazem. A gente tem que lembrar o seguinte: o Bitcoin e as criptomoedas, eles não são influenciados somente por si mesmos, tá? Eles são influenciados principalmente por bolsas americanas que estão subindo hoje. Mas essa subida das bolsas americanas e dos ativos de risco, até o DXY, se eu não me engano, ele estava caindo aí em determinado momento após a divulgação desse dado, não faz sentido e eu vou explicar o porquê, tá? Mas olhando o gráfico do Bitcoin, galera, o gráfico do Bitcoin, na minha visão, ultimamente, ele tá péssimo para operar, tá? O mercado não respeita porque ele quer seguir o SP500, né? Então acaba que ele faz uns movimentos aí que muitas vezes não faz sentido, né? Ele rompeu para baixo a bandeira de baixo e foi para cima. Isso quer dizer que a análise gráfica não funciona? Não. Tá? Só quer dizer que o mercado ele não está respeitando muito a análise gráfica, os fatores macroeconômicos estão influenciando muito mais, e principalmente os mercados americanos. Tá? Mas bem, o gráfico dele não faz sentido, a tendência principal, longo prazo, continua sendo de baixa, tá? Não tem como discutir isso, a gente tem aquele topo duplo lá no gráfico semanal, com alvo lá na região dos 12 mil dólares, falta só acontecer alguma coisa para fazer esse mercado ir lá, tá? O que vai acontecer? Eu não sei, mas com a taxa de juros nos Estados Unidos sendo mantidas altas por muito tempo, a chance de acontecer coisas aí que façam as criptomoedas derreterem nos próximos meses é grande, tá? Bem, como eu vinha falando ontem, né, hoje a gente tinha um evento que poderia derrubar o mercado de criptomoedas, a divulgação do índice de inflação lá dos Estados Unidos, o famoso CPI, né, índice de preço ao consumidor americano. Galera, o dado veio dentro do esperado, tá? Era esperado aí 0,5% de crescimento na inflação americana e cresceu em 0,5%. Até aí, tudo bem, né? Só que, gente, o que fez os mercados subirem? Lá em janeiro, né? A gente viu aí o Bitcoin dando essa subida espetacular de 40% em janeiro, bolsas americanas, Nasdaq, a Tesla subiu bastante. Essa subida, galera, ela foi porque o mercado estava achando que a inflação estava caindo, mas o dado de inflação que fez esse mercado subir, ele foi revisado, tá? Os dirigentes do Fed lá, as pessoas que calculam, falaram, não, essa metodologia não está refletindo muito bem a realidade, não vai dar uma visão boa, né? Eles recalcularam, tá? Então o que fez o mercado subir aqui, hoje já não faz sentido. E pior, galera, pior de tudo, tá? A inflação ainda está acelerando. E, galera, 0,5%, tá? A gente teve a inflação dos Estados Unidos subindo 0,5%. E na base anual, galera, era esperado um crescimento aí dos últimos 12 meses de 6,2%, veio 6,4%, tá? Então, assim, a inflação dos Estados Unidos continua forte, continua acelerando. E, galera, com essa inflação acelerando, olhem o que aconteceu, tá? Quando a gente olha aqui as taxas de juros nos Estados Unidos de 2 anos, olha isso, 4,62, tá? De 3 anos, deu uma paulada, foi para 3,76. Então, assim, galera, o que a gente está vendo as taxas de juros nos Estados Unidos, né? A expectativa de juros futuros nos Estados Unidos está alta. Isso porque o mercado está começando a entender, olha, com essa inflação que não cede, com essa inflação que depois de quase um ano com o Fed subindo os juros, continua acelerando, vai ser difícil, tá? E essa inflação, galera, ela está sendo muito movida pela inflação de serviços, tá? Saiu uma reportagem hoje mesmo na Infomoney dizendo que a inflação de serviços é o que ainda pressiona o principal motor dessa inflação americana agora, né? Teve um post da Lia
Ann Solders no Twitter também, tá? E nesse post, galera, ela falou exatamente isso, que a inflação de serviços em janeiro, ela subiu 5,2%, 5,2%, galera. Em dezembro ela tinha subido 3,1%, tá? Então, assim, nesse gráfico aqui a gente consegue ver que a inflação de serviços, ela voltou a acelerar, galera. Inflação de serviços é preço da mão de obra, tá? Não sei se vocês se lembram desse dado aqui, que saiu lá no dia 3 de fevereiro, né? Primeira sexta-feira de fevereiro, o payroll, galera. Famosa folha de pagamento que mostra aí quantos empregos foram criados. A expectativa era que fossem criados 185 mil novos empregos nos Estados Unidos, foram criados 517, galera, mais do que o dobro do que era esperado, tá? Galera, só para vocês terem uma noção, tá? Para vir um número desse aqui, mais do que o dobro do que era esperado, como veio, a probabilidade de ter um erro tão grande assim na projeção é tipo de 1 em 500, tá? Em 1 em 400, é uma probabilidade baixa, e aconteceu. E pior, galera, o mercado de trabalho nos Estados Unidos, quando a gente olha aqui o payroll, a folha de pagamento, a gente consegue ver que desde agosto, né? Aliás, desde abril de 2022, todos os payrolls estão vindo acima do esperado, tá? Então, assim, meus amigos, se a gente vê aqui durante 2022, a gente só teve 2 payrolls abaixo do esperado, tá? Um que foi o de janeiro e o outro que foi de abril. Depois disso, só payroll acima do esperado. O mercado de trabalho gerando mais empregos. Ele está acelerando, galera. Ele está acelerando, olha isso. Olha, no mês de janeiro, foram criados mais do que o dobro da quantidade de empregos que era esperada. Agora, eu pergunto para vocês, galera, como que a inflação lá nos Estados Unidos vai cair dessa forma? O mercado de trabalho apertado faz a taxa de desemprego cair. Se tem menos pessoas disponíveis para trabalhar, o preço dos serviços sobe, tá? Então, por isso que a gente está tendo isso aqui. A inflação de serviços é o que está puxando a inflação dos Estados Unidos. Por isso que o dirigente do Banco Central americano, o Jerome Powell, falou na reunião de dezembro e falou na reunião agora de fevereiro também a mesma coisa. Ele vem falando, vem batendo essa tecla, tá? Eles têm que desinflar o mercado de trabalho americano, tá? A inflação de serviços está pegando e é ela que está impedindo que eles consigam combater a inflação, tá? E, galera, eu sinceramente não entendo o que o mercado, por que o mercado está nessa euforia toda, tá? A gente vê aqui hoje, a partir da hora que o Barkin do Fed falou, é que o mercado deu uma subida, tá? A gente via ali os mercados, eles vinham... o mercado vinha caindo no geral, né? Após sair o dado ali, o mercado deu uma rápida derretida, a gente vê até aqui no Bitcoin, tá? O mercado ele fez um movimento ali para baixo e depois ele deu uma subida ali por volta das 11 horas da manhã, meio-dia. Essa subida foi após a fala do Barkin, tá? O Barkin falou, ele falou que talvez o Banco Central dos Estados Unidos pode estender essa alta de juros que ele está fazendo. Ele falou talvez, tá? Traduzindo para português, talvez. E o mercado, ele ignorou tudo isso aqui e olhou só isso, talvez. Então, se ele está falando talvez, quer dizer que pode, mas que também pode não ser, né? Agora, gente, eu sinceramente acho que o mercado está fora da realidade, está com essa perspectiva de juros subindo, com a inflação, galera, agora de tarde, às 4 horas da tarde mais ou menos, o Williams do Fed, ele falou, tá? O Williams falou que a inflação, ela está dando trabalho para o Banco Central dos Estados Unidos, tá? Ele disse que o trabalho para controlar a inflação ainda não foi concluído. Ou seja, galera, a gente está vendo aí membros do Fed sinalizando que eles vão ter que deixar os juros altos por muito tempo nos Estados Unidos, vários membros falando isso, e ainda com esses dados malucos, né, mostrando o mercado de trabalho extremamente apertado, mostrando uma inflação que não cede, tá? A inflação continua acelerando, apesar de as taxas de juros já estarem em patamares muito altos. E qual que é o motivo para o mercado de criptomoedas subir? Eu pergunto para vocês, tá? Qual que é o sentido? Por que o investidor, no momento em que está mais vantajoso deixar o dinheiro em renda fixa, vai colocar dinheiro em Bitcoin, em criptomoeda, em altcoin, galera? Me falem. Tá, me falem, se você fosse uma pessoa que tem lá milhões, né, você vai deixar seu dinheiro, por exemplo, num Tesouro Selic aí que está rendendo 14%, vai render livre ali uns 7%, ou você vai pegar seu dinheiro e comprar Bitcoin? Não vai, galera. Você com uma pessoa com milhões,
Um 7% é muita coisa, tá? Não compensa. Tô dando um exemplo do Brasil, mas nos Estados Unidos é a mesma coisa. A taxa de juros ela tá positiva, tá? Ela tá maior do que a inflação de longo prazo lá. Não compensa você se arriscar. Para a gente ver uma alta consistente, como a gente viu lá em 2020, 2021 no mercado de criptomoedas, a gente precisa de taxas de juros baixas. Era isso que a gente tinha aqui. Muita gente acha, galera, que as pessoas veem, né, olham o gráfico lá de 2018, 2019, falam, porque em 2018 caiu, 2019 começou a subir e agora vai ser exatamente a mesma coisa, né? Mas não, o que fez o mercado subir ali depois da Covid-19 é que o Banco Central dos Estados Unidos jogou as taxas de juros para baixo e começou a estimular a economia de forma muito pesada. Tá? Ele começou a injetar dinheiro de uma forma que nunca foi injetada. Ele imprimiu uma quantidade de dólares maior do que ele havia impresso em mais de 100 anos. Tá? Então, assim, eles fizeram de tudo. E agora, o que eles estão fazendo é recolhendo esse dinheiro que eles usaram para fazer os mercados subirem, para fazer as coisas se valorizarem. Tá? Essa valorização é uma forma que eles usam de distribuir renda. Tá? Muitas pessoas se enriqueceram com o mercado de criptomoedas, mercado de ações, ali de 2020 até 2021. E muitas dessas pessoas saíram do mercado de trabalho. Muitas dessas era uma forma que o Fed estava estimulando a economia. Agora, meus amigos, ele quer recolher esse dinheiro, tá? A inflação está alta, ele precisa tirar esse dinheiro, ele precisa apertar as condições financeiras. Enquanto esses índices de inflação, como o CPI, não caírem, ele não vai parar, tá? Tainan, mas o mercado está subindo hoje, galera. Eu vejo isso aqui como um movimento irracional do mercado, porque não vai entrar um fluxo grande de dinheiro para o mercado de criptomoedas enquanto as taxas de juros dos Estados Unidos estiverem altas. E lembre-se, na semana passada, o Williams do Fed, ele falou que talvez eles tenham que deixar as taxas de juros altas por anos. Tá? Ele não falou por esse ano, ele falou por anos. E o mercado estava subindo nos últimos dias, precificando, subindo aí em janeiro, precificando que o Fed ia começar a cortar juros a partir de setembro. Como vai cortar juros a partir de setembro se ele não está conseguindo combater a inflação, galera? Me falem, tá? Não faz sentido. Por isso que eu não confio nessa alta do mercado, eu acho que tem armadilha aí, eu acho que o Fed ele só vai cortar juros de fato quando cair uma recessão, quando o mercado, quando os Estados Unidos entrarem numa recessão, ou quando quebrar algum banco, quebrar alguma coisa, quando acontecer alguma coisa séria, tá? Como aconteceu ali em 2009, né, que o Banco Central dos Estados Unidos ele vinha subindo juros, aí quebrou o Lehman Brothers, e aí foi aquele efeito todo, né, aquele efeito cascata, e aí ele teve que começar a cortar juros, teve que começar a injetar dinheiro na economia. Tá? Ali na pandemia de Covid-19 foi mais ou menos a mesma coisa, galera. O mercado caiu rápido ali, né, porque a recessão, a circulação sendo restrita, aí o Fed começou a injetar dinheiro e basicamente é o Fed que vem movimentando os mercados hoje, galera. É isso, o Banco Central dos Estados Unidos é a maior baleia dos mercados, não adianta você apostar contra ela. A diferença é que o Banco Central dos Estados Unidos ele deixa claro o que ele vai fazer e agora ele não está falando em cortar juros, tá? Com juros altos vai ser difícil a gente ver um movimento consistente de alta. Eu não estou em posição short no Bitcoin, já teve gente que falou isso, a Tainan está falando que o Bitcoin vai cair porque ele está em posição short, ele está querendo estimular as pessoas. Gente, quem dera se eu tivesse poder de manipular um Bitcoin da vida, eu não tenho, tá? Não tenho. Não vai ser eu falando que vai fazer ele cair, eu só estou trazendo para vocês os fatos. Os fatos não são bons, tá? O mercado já está apostando aí que talvez a possibilidade da taxa de juros lá nos Estados Unidos chegar em 5,5 esse ano. Tá 5,5 no pico esse ano. Gente, como que você vai ter o mercado forte subindo com 5,5? Tá? O SP500, galera, ele tá aí em 4.138 pontos por aí, tá? E a gente tem que lembrar o seguinte, quando as taxas de juros dos Estados Unidos ainda estavam mais baixas, né, a perspectiva estava mais baixa, o SP500 chegou a bater 3.500 pontos. Tá isso lá em outubro de 2022. Agora ele está em 4.138 com o mercado discutindo a possibilidade de o Fed colocar a taxa de juros em 5,5. Tá? Então, assim, meus amigos, eu acho que tem um risco enorme aí, tem uma coisa que não está no preço. Tá? Eu acho que o mercado ele pode estar aí numa euforia que não faz sentido e que não vai durar e que uma hora o mercado ele pode cair na realidade, tá? O mercado ele tá naquela onda de tudo que sai ruim, ele tenta interpretar de forma positiva
E muitas pessoas até me xingam aqui por causa disso, né? Mas foi a mesma coisa ano passado, tá? Eu não fico bravo, tá? Eu não fico com raiva que as pessoas, eu só tô tentando mostrar para as pessoas o que eu estou vendo, tá? E eu lembro muito bem, pessoal, lembro muito bem o que aconteceu no ano passado, tá? No ano passado, muitos de vocês sabem do que aconteceu, né? A gente teve ali o Fed começando o ciclo de aperto monetário. Então, a partir de janeiro de 2022, o mercado de criptomoedas já estava caindo desde novembro de 2021, e aí ele se estagnou ali naquela região dos 36, chegou a bater ali nos 32 ali em janeiro, no final de janeiro de 2022. Depois ele ficou andando de lado ali naquela região de 32, né, e ia lá nos 47, por aí, 46, e as pessoas começaram a achar que ele não poderia mais cair a partir dali, tá? Muitas pessoas falavam, se falasse que ele podia voltar a 30 mil dólares, que estava um pouco aqui abaixo, quando estava aqui em 42, 43, 45, 47, ninguém acreditava. Ninguém acreditava. E o que aconteceu? O mercado ele foi para muito mais baixo do que isso, muito mais baixo. Ele chegou a bater 15 mil, galera. Chegou muito mais baixo. Ele chegou na metade disso. Eu lembro que aqui em março, tá? Nessa época, aqui, nesse topo aqui, um colega meu, ele falou, eu acho que vocês estão superestimando esse Fed, tá? Só que uma coisa que as pessoas não entendem, os efeitos no mercado, eles não são imediatos, tá? Eles não são imediatos, não é porque o Fed vai manter os juros que isso vai dar o efeito hoje, tá? Mas à medida que ele for mantendo os juros altos, né, é que a gente começa a ver um efeito. Um exemplo é o próprio conflito lá na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia. Quando começou, o mercado ele caiu no dia, na hora lá, mas depois ele subiu, né? Eu lembro desse movimento aqui, ó. Foi um movimento quando os russos começaram a comprar Bitcoin para fugir das sanções, né? Aí o pessoal falou, mas não vai cair, não vai. Só que a Rússia começou o conflito, começou as sanções contra a Rússia, isso refletiu no mercado energético, fez o preço do petróleo subir, tá? O petróleo é a principal fonte de energia do mundo, né? E quando o preço do petróleo subiu, tá? Isso aí por meados de junho de 2022, começou a apertar a inflação, aí veio um CPI horrível lá em junho de 2022 e foi essa queda aqui que a gente viu no mercado, uma queda rápida, tá? O Bitcoin, quando veio esse CPI, ele caiu aí em torno de 40% em questão de alguns dias, tá? Em questão de alguns dias. O que acontece é o seguinte, galera, as taxas de juros altas, elas geram efeitos. Não é do dia para a noite. A FTX, a Terra Luna, são consequências indiretas dessa taxa de juros alta, tá? A taxa de juros começa a subir, aí você começa a ter empresas que começam a ter um faturamento menor, começam a se endividar, o custo da dívida começa a subir e aí começa a quebradeira, tá? Então, não é uma coisa que é do dia para a noite, mas vai aparecer, galera. Se as taxas de juros nos Estados Unidos vão ficar altas aí ao longo de 2023, não fiquem esperando grandes valorizações no mercado de criptomoedas, tá? Altcoins como a Aptos, que é uma moeda que eu estou shortando, tá subindo hoje e subiu bastante esse ano. A GIX, né, subiu forte em janeiro, a SDAO, essas criptomoedas subiram, galera, porque o mercado estava na hype, o mercado aproveitou esse movimento das bolsas americanas, só que com umas taxas de juros altas, não fiquem esperando que vai entrar muito dinheiro institucional aqui para fazer essas moedas pumparem. A Aptos mesmo, ela é uma moeda que 80% da quantidade de tokens que vão ser emitidos ainda nem estão em circulação, tá? Nem estão em circulação. E boa parte dos tokens, eles estão na mão dos desenvolvedores, eles fazem o que eles quiserem, tá? Essa alta, na minha visão, é uma alta manipulada. Na hora que eles começarem a despejar isso aí, deve cair, tá? E por falar nessa operação da Aptos, vou comentar aqui o que aconteceu hoje, né? Como eu mostrei, compartilhei na área de comunidades aqui do canal ontem, a Aptos, eu abri uma posição vendida nela, comecei a montar a posição lá em 13 dólares e 40 centavos, divido normalmente minhas entradas em duas entradas, né? E a Aptos acabou subindo, tá? Pegou minha segunda entrada, que estava em 14 dólares e 40 centavos, pegou hoje de tarde, eu até falei, nossa, está bem perto do stop. Meu stop está em 14,75, galera. Por que meu stop está em 14,75? Porque se
a Aptos for lá acima dos 14,75 aqui, ela pode formar um fundo duplo, tá? E se ela formar esse fundo duplo, o alvo desse padrão aqui, desse fundo duplo, ele estaria lá na região dos 17 dólares. Então, se ela romper ali 14,75, na minha visão, ela pode ir a 17 dólares, não compensa continuar vendido nela, tá? Eu prefiro sair da posição. O stop, ele serve para isso, para me proteger, tá? Se a coisa mudar aqui, eu não quero estar nessa posição. Eu prefiro assumir um prejuízo tomando um stop aqui do que ficar preso num short nessa moeda. Essa é a minha única operação no momento. Eu continuo vendo ela numa tendência de baixa, tá? Ela ainda não superou esse outro topo aqui, então dá para ter uma esperança e continuo na posição short, tá? Só saio se ela pegar meu stop lá em 14,75. Se não, continuo vendido, meu alvo 1 está 12,70. Se ela bater meu alvo 1, eu desço meu stop pro preço de entrada, tá? Minhas duas entradas já foram atingidas e agora eu estou à mercê aí da manipulação dos desenvolvedores e tal, mas eu sigo firme aí na minha operação de trade na Aptos, tá? Não fui estopado e continuo vendido. E tô de olho no mercado aqui para abrir mais posições vendidas, tá? Porque, na minha visão, essa subida do mercado de hoje não me convence, tá? O mercado tá subindo com o Fed falando duro, com o Fed falando que pode manter o ritmo mais, pode talvez ir até mais, tá? O mercado não está olhando isso, ele não está entendendo que talvez a taxa de juros chegue num nível que um ano atrás ele não imaginava. Então o mercado não está entendendo isso, galera. E com taxas de juros altas, vai sugar dinheiro de ativos de risco. O dinheiro vai para a renda fixa, o dinheiro busca segurança. Tá? Não dá para ter esperança em subida de juros muito significativa com inflação que não desacelerou quase um ano após o Fed iniciar o ciclo de alta de juros. Não dá para ter esperança, galera. A gente tem que acompanhar, a gente tem várias questões, tá? Hoje a BNB, o token da Binance, está subindo um pouco. Galera, muita gente está achando que eu estou falando que a Binance vai quebrar, tá? Mas não, o que eu estou falando é o Sam Bankman-Fried, o pessoal da FTX tem um lobby muito forte lá nos Estados Unidos com reguladores e eu vejo assim que várias vezes eles já tentaram bater na Binance, tá? Eu só acho que é perigoso, galera. Uma hora eles podem conseguir. Tá, uma hora eles podem conseguir. Então é bom tomar um certo cuidado com isso daqui. Por isso que eu não me arriscaria no token BNB, por exemplo, comprando ele para hold nesse momento. Tá? No mais, galera, eu acho que o contexto do mercado segue baixista. Esse movimento de hoje não reflete a realidade. Ele não reflete o que realmente pode impactar o mercado. O mercado ele pode demorar um pouco para começar a entender, mas a gente vai atualizando, beleza? No mais, galera, sigam aí o canal, sigam o Telegram, porque eu vou estar anunciando aí novidades e oportunidades que eu ver, tá? No mais, desejo a vocês aí uma ótima terça-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!